Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar falando com os nossos amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor em mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Hoje, 4 de abril de 2020, e quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos um versículo na palavra do Senhor. É um versículo bastante conhecido, mas creio que também bastante propício para os dias que nós estamos vivendo e temos a grata satisfação de poder compartilhar com os nossos irmãos neste dia. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e o versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias, momentos difíceis, né? E nós estamos vivendo algumas limitações devido a esta pandemia, esta instabilidade também no nosso país, né? Porque nós sabemos que isto envolve várias questões, não somente questão de saúde, mas envolve questões políticas e também é uma questão espiritual, né? E olha que a Bíblia mostra para nós o que nós, como igreja do Senhor, podemos fazer nos momentos em que estamos vivendo. Então, quando nós meditamos neste versículo, nós observamos que aqui tem uma condicionante, né? Este se não está aí por acaso. Então, entenda bem o que a Bíblia, a palavra de Deus, está transmitindo para nós neste dia. E se o meu povo, então é se o meu povo, está falando com o povo de Deus, né? Que se chama pelo meu nome, ou seja, que adora a Deus, que serve a Deus. E aí ele começa dizendo, primeira condição, se humilhar, né? Quando nós humilhamos na presença do Senhor. O que é humilhar na presença do Senhor? Não é uma coisa que a gente faz de palavras, não é uma coisa que fazemos da boca para fora, não. Humilhar aqui é nos esvaziar-nos na presença de Deus, diante de Deus, e reconhecer que nós não somos nada, mas Ele é tudo. E que tudo aquilo que nós apresentarmos a Deus, pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder, não é porque nós merecemos, não. Ele vai nos conceder segundo a sua infinita graça e misericórdia. Então observa bem, a primeira condição, se humilhar na presença do Senhor. Aí depois que nós tomamos essa atitude, e isso é algo que parte do íntimo do nosso coração, essa humilhação, nos humilharmos na presença do Senhor,
Aí vem a segunda condição: orar. Orar. Orar é nós termos um diálogo com Deus, né? A oração é uma via de mão dupla, ou seja, eu estou falando com Deus, Deus está falando comigo, é um diálogo. A oração não pode ser vista como um monólogo, só eu que falo. Parece que chego diante de Deus, parece que eu tenho uma receita ali, começo a falar. Não, é um diálogo. Vai ter momento na oração que você vai ficar em silêncio, né? É momento de nós estarmos ali em silêncio, na presença de Deus, crendo que Deus, Ele vai falar conosco ali. Não é um diálogo. Então eu falei, vou ouvir Deus falar o meu coração agora, né? Então observa bem os passos aqui, as condições: humilhar, orar, né? Nós falamos. Agora a terceira: buscar a minha face. Mas quando eu oro eu não estou buscando. Essa busca fala de algo constante. Eu estou humilhando, eu estou orando, é hoje, é amanhã, é depois, é algo constante, é uma busca, né? Então, buscar a minha face, ou seja, eu procuro Deus, eu busco a Deus a todo momento, todo dia, é algo constante, buscar a minha face. E aí, a quarta condição: e se converter dos seus maus caminhos. Olha bem que aqui a Bíblia está falando, Deus está falando com o seu povo, o povo que chama pelo nome dele. Então está falando com quem serve a Deus. E aí a quarta condição é se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, eu deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo, que não é coisa de servo de Deus, né? O que pode ser, pastor? Eu posso estar pensando mal de alguém, eu posso estar desejando o mal de alguém, eu posso estar murmurando contra a igreja, contra o conjunto que eu canto, contra a liderança do conjunto, contra o pastor da igreja, murmurando. Então eu tenho que me converter desses maus caminhos, ou seja, eu tenho que mudar a minha maneira de agir, porque Deus está falando é com o servo, é com a serva dele. Então nós precisamos todos os dias converter dos nossos maus caminhos. E às vezes a tendência nossa é darmos ouvido a uma voz contrária a essa da palavra de Deus. O que é essa voz contrária? Eu começo a murmurar contra o pastor, e aí quando o Espírito Santo toca no meu coração para mim não pensar ou falar mal do pastor da igreja, às vezes chega alguém e fala, mas você tem razão, essa igreja é assim, esse pastor é assim. Não justifica. O erro, preste atenção, minha irmã, meu irmão, o erro de uma pessoa não justifica o meu. O pastor da igreja, a dirigente, a líder do conjunto A ou B pode estar agindo errado, não justifica eu falar mal dela ou falar mal dele. Por quê? Ela está agindo errado, ele está agindo errado, é Deus que vai tratar com essa pessoa, não sou eu, não é você. A responsabilidade desta pessoa é diante de Deus. Se esta pessoa está agindo de maneira errada, prejudicando a sua vida, prejudicando a obra de Deus, Deus vai tratar com essa pessoa. Eu como servo do Senhor, nós como servos do Senhor, nós temos que crer que Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, porque a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é sua. Então observa bem aqui, olha as condições:
Voltamos aqui, humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. São as nossas atitudes com relação a Deus, são as nossas posições que devemos tomar diante de Deus. Agora, como é que Deus vai nos responder? Olha, aí ele diz assim: então eu ouvirei dos céus. Primeiro, ele vai ouvir. Aí, segundo, perdoarei os nossos pecados. E aí o que mais? Sararei a sua terra. E aí ele finaliza no versículo 15. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Eu posso subentender aqui pelo texto, pelo contexto destes 2 versículos que nós lemos, que olha bem, estarão abertos meus olhos, ou seja, quando eu estou agindo de maneira errada, Deus fecha os seus olhos, Ele não vai olhar para mim, Ele não vai olhar para você, porque Ele diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, ou seja, Deus não ouve qualquer um. A Bíblia, ela diz assim, olha, Deus não ouve a pecador, mas se o tal for temente a Deus, a esse ele ouve, né? Deus ouve a oração daquele que teme a Deus. Se temermos a Deus, nós podemos ter certeza que Deus vai ouvir a nossa oração, que Deus vai ouvir o nosso clamor que estamos fazendo e iremos fazer amanhã, que é um dia separado para nós oferecermos a Deus um santo jejum, uma consagração, orando, clamando a Deus pela nossa nação, pelo nosso presidente, para que Deus desfaça toda a obra do mal, toda a artimanha do adversário contra a nação, toda essa orquestração maligna que tem sido preparado para derrotar a nossa nação, nosso país. Então nós estamos clamando e estaremos neste clamor, neste santo jejum amanhã, clamando a Deus, para que entre com providência a favor da nossa nação, a favor do nosso presidente, a favor do seu povo. Por isso nós cremos na intervenção sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, minha irmã, você que está me ouvindo neste final de dia, e o Espírito Santo está falando no seu coração aí agora, e você está testificando neste momento: esta palavra é para mim. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração, meu irmão, minha irmã. Então que Deus abençoe a sua vida, que você tome uma posição neste dia na presença do Senhor, como uma serva, como um servo do Senhor. Pare de ficar olhando para a direita ou para a esquerda, não, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. E eu quero orar por você, nesta tarde, no final deste dia, eu quero orar por você, pela sua família. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, Senhor amado, eu suplico a Ti, ó Pai, pela vida da Tua serva, pela vida do Teu servo, que o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia, abençoando, ó Pai, esta família, abençoando este lar, ó Deus, repreendendo toda a força do mal, fortalecendo a Tua serva, o Teu servo, para vencer as fraquezas da carne,
para poder andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Ó Deus, ajuda-nos a sermos obedientes à Tua palavra. Meu Deus, clamamos a favor da nossa nação, do nosso presidente. Entra com providência, ó Pai. Peleja por nós contra as hostes infernais que têm, ó Deus, pelejado contra a nossa nação. Peleja por nós. Dá vitória ao teu povo, dá vitória à nossa nação, ao presidente, às autoridades que estão empenhadas em trabalhar para que tenhamos um país melhor. Meu Deus, peleja por nós, ó Pai. Nós clamamos a Ti, nós suplicamos a Ti e cremos que o Senhor é poderoso para nos conceder a vitória no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar e que possamos caminhar firmes na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e eu quero deixar aqui aquela pergunta, que eu sempre vou estar fazendo no final de cada mensagem, de cada pregação, Quantos capítulos, preste atenção, quantos capítulos tem a Bíblia Sagrada? Responda, se inscreva aí no nosso canal e dê a sua resposta aí nos comentários. Quantos capítulos tem a Bíblia Sagrada? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Deixo aqui o meu abraço, o abraço do pastor Robson Cardoso e da minha esposa irmã Lúcia. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.